As notas da maioria dos vestibulares já saíram, inclusive dos vestibulares que eu fiz, e eu, como uma boa vestibulanda, decidi vir nesse vídeo mostrar as minhas notas. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Krishna, sou uma vestibulanda do curso de Direito que está tentando ocupar a USP, e nesse vídeo eu estarei mostrando para vocês as minhas notas do Enem e da FUVEST 2023. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, e se você quer me acompanhar nessa jornada até eu estar na USP, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Para começar esse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês, primeiramente, as minhas notas do Enem, depois eu vou estar falando como que foram as provas, e a mesma coisa vai acontecer com a FUVEST, e por fim eu vou estar fazendo um comentário geral sobre essas duas provas. Eu não ia fazer esse vídeo, mas como a bolha dos estudos ela é super concentrada, nós estamos super mal acostumados a olharmos as notas altíssimas dos vestibulandos de medicina e achar que essas notas representam a maioria dos estudantes, só que essas notas não representam a maioria das pessoas e a gente esquece disso. E como eu faço parte da maioria desses estudantes que veio de escola pública que não tem condição de pagar um cursinho para estar estudando, decidi mostrar as notas que a maioria dos brasileiros que prestaram o Enem tiraram, assim como a nota de outros vestibulares que quem, assim como eu, está tentando também. Então, começando com o Enem, essas foram as minhas notas pelo TRI. Eu acertei 29 questões em linguagens, em humanas eu acertei 34, em natureza eu acertei 13 e em matemática eu acertei 10. No total eu acertei 84 questões e errei 96. E como vocês puderam ver, as minhas maiores dificuldades foram em exatas. Esse ano eu achei a prova bem mais ou menos, porque eu fiz um cursinho pré-vestibular no ano passado, então esse cursinho ele era um cursinho popular assim, sabe, oferecido por uma ONG, e ele era uma vez na semana. Então, basicamente, os meus estudos ficaram por conta de mim e eu ia nesse cursinho para tirar dúvidas e fazer uma revisão geral. E eu achei essa prova, na verdade, né, bem mais ou menos, porque essa revisão que eu tive no curso, sabe, e culminando com as coisas que eu estudei, eu conseguia identificar na prova quais eram os conteúdos. Então, se eu realmente soubesse, né, fazer cada um desses conteúdos, eu teria achado essa prova bem mais fácil do que eu achei. E também porque no ano de 2022, eu fiz essa prova como treineira. Treineira, entre aspas, porque eu tinha terminado meu ensino médio em 2021 e eu não podia mais fazer, né, como treineira, e eu descobri o Enem muito tarde, então eu tive que pagar a prova pra poder fazer o teste e tudo mais. Aí eu fui lá, fiz a prova e eu realmente achei a prova muito difícil, por mais que eu tivesse ido só no primeiro dia. Porque no segundo dia, por mais que tivesse saído cedo, não deu tempo de eu chegar e eu ainda tinha uma lombada pra subir, outra pra descer e um caminho enorme, então eu desisti e vim pra casa. Ainda bem que era como treineira, né? Então eu não fiquei me cobrando tanto, porque eu só queria saber como a prova era. Mas eu achei muito difícil essa prova do ano de 2022 em comparação com a desse ano. Agora, indo para o dia de prova, eu consegui, né, fazer os 2 dias de prova tudo certinho, porque eu saí 1 hora mais cedo do que no ano de 2022 nesse ano, e eu acabei chegando 2 horas antes dos portões abrirem, sabe? Só pra não ter nenhum problema. Então, aí no primeiro dia, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o caderno de questões, né, foi ir direto pra redação, que é uma coisa que a maioria das pessoas fazem. Olhei, né, li os textos motivadores, olhei o tema da redação e fui fazer um rascunho. Simplesmente eu travei nos rascunhos, não consegui desenvolver nada. Aí depois disso, né, que eu vi que eu não ia estar conseguindo desenvolver, fui fazer as questões de humanas. Aí na metade das questões de humanas, né, eu parei e fui dar uma atenção para a redação. Fiz um rascunho, né, até o desenvolvimento 1. Aí depois eu fui lá e terminei as questões de humanas. Aí depois voltei, só que ainda assim não saía nada. Aí eu fui começar a fazer as questões de linguagem, só que aí quando eu tava, eu acho que na 10ª questão, eu olhei pro quadro e vi que tava faltando pouco tempo pra eu terminar de fazer a redação e ainda passar limpo, e ainda passar limpo as questões. Então eu tive que voltar pra redação e dar mais atenção pra redação, né? Mas mesmo assim eu não conseguia fazer. Aí eu fui lá, fiz até o desenvolvimento 2, mas eu tive que voltar para as questões de linguagens porque ainda faltava terminar muitas questões. Aí eu fui fazendo correndo, tanto que eu chutei, eu acho que até umas 20 questões, porque realmente não deu tempo, e eu ainda tinha conclusão para fazer, gente. Então, nesse ano, a redação me atrasou demais. Por mais que eu tivesse feito várias redações durante o ano, ainda assim eu travei na hora de eu fazer aquela redação. Porque por mais que fosse um tema fácil, ainda era muito fácil de tangenciar. Então eu tinha muito medo de falar alguma coisa, sabe? E perder ponto na redação por conta disso. Aí eu saí do segundo dia de prova, né, achando que eu ia tirar menos do que eu tirei no ano de 2022. Só que eu acabei aumentando 20 pontos, né, que eu tirei 860, aí eu fui pra 880. Só que se eu não tivesse perdido muito tempo nessa redação e tivesse feito do jeito que eu treinei pra fazer, eu acho que eu teria conseguido os 900. Mas ainda assim foi uma nota boa pro meu primeiro Enem.
No segundo dia, como eu já tava meio borocochô por conta do primeiro dia, então eu meio que fiz a prova mais ou menos, sabe? E também porque não tinha muita coisa pra fazer. Porque eu literalmente não sabia nada, sabe? Eu fiz o erro de, nesse ano, estudar só o que eu era boa, sabe? Então não dei muita atenção pra matemática, porque eu também tinha muito medo de fazer as questões de matemática. Então eu quase não peguei nenhuma questão de matemática pra fazer, e isso me atrapalhou em química e física. Eu acho que eu só acertei umas 13 questões por conta de biologia e porque eu gosto de física, então eu acabo decorando conceitos e não porque eu realmente sei fazer as questões. Aí o resto eu acabei chutando e a prova ficou por isso mesmo. Mas uma coisa que o cursinho me ajudou foi que eu soube identificar quais eram os conteúdos das duas provas. Na verdade, de todas as provas, né? Eu soube identificar cada um dos conteúdos e isso foi um ponto positivo para esse cursinho que vai me fazer continuar nele de novo esse ano. Agora falando sobre as minhas notas da FUVEST, essas aqui foram as minhas notas da primeira e da segunda fase. E na primeira fase eu acertei 38 questões, errei 52, e ela é totalmente diferente do Enem, gente. Quanto mais você acertar, você tem chance de passar, só que você tem que acertar no corte ou acima da nota de corte. Sim, é assim que a FUVEST funciona. Pra você passar pra segunda fase, é desse jeito. Só que, surpreendentemente, eu passei pra segunda fase e eu não achava que eu ia passar. Porque as pessoas falam que a nota de corte, ela tende a abaixar do que a aumentar. E como a nota de corte do ano passado, ano retrasado, na verdade, né, tinha sido 40 e poucos para as minhas cotas, então eu peguei e falei assim, ué, não vou passar esse ano, então, tipo, acertei 38 e é isso. Aí a lista, né, de convocados para a segunda fase saiu, a minha amiga me avisou e eu tive que correr atrás. Correr atrás para poder fazer a segunda fase. Aí fui lá, eu chegar no primeiro dia da segunda fase e aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Enem. Perdi muito tempo na redação. A prova em si, achei super fácil. Só que o problema também foi que eu não consegui passar limpo, então por isso essas notas ficaram desse jeito, porque não tive tempo de passar limpo. Eu respondi todas as questões, só que eu respondi a lápis. Aí eu fui pra redação, só que eu perdi muito tempo na redação, aí eu voltei pra tentar, né, passar limpo, só que eu não apagava, sabe? Então ficava lápis e caneta por cima. Aí eu voltava pra redação e fui fazendo a redação, só que eu olhei, faltava pouco tempo, então tinha que fazer a redação, aí eu acabei cagando na redação do desenvolvimento pra baixo, então ficou uma bosta. Aí depois eu voltei pra poder, né, passar limpo com o tempo que me restava, mas no fim eu não consegui, só consegui escrever de caneta até a questão número 6, item B ou foi item C por aí, mas todas as outras questões ou ficaram a lápis ou ficaram lápis e caneta, então aí eu já tava desacreditada, sabe, não queria nem ir pro segundo dia, me senti uma burra, um inútil, mas eu acabei indo porque eu peguei e falei assim, cara, se eu passei pra segunda fase, então eu tenho que aproveitar que eu passei pra segunda fase, pelo menos, né? Então enxuga essas lágrimas e bora. Aí eu fui. As questões de geografia e história eu respondi praticamente todas, só deixei de responder uma de geografia e uma de história, e em matemática eu deixei tudo em branco. Porque eu não sabia nada de matemática e eu ia fazer o que ali? Eu não ia fazer nada, então deixei tudo em branco, aí eu acho que por isso minhas notas ficaram assim. E essas foram as minhas notas do Enem e da FUVEST 2023, e eu achei essas notas bem razoáveis pra quem acabou de sair do ensino médio, sabe, e pegou esse ano pra poder estudar oficialmente e levar a sério, e também que saiu do ensino público e que pegou a pandemia nos anos mais importantes do médio. No Enem eu achei a minha nota mais ou menos justa, em exatas eu achei totalmente justa, né, porque aquela quantidade de questões não deveria ganhar uma nota mais, mas em humanas eu achei que eu poderia ter ganhado um pouquinho mais, sabe, chegado assim uns 650, 670 e pouco, em linguagens eu achava que eu poderia ter uns 600, sabe, por ali. E na FUVEST, na primeira fase, eu achei totalmente coerente, né, porque quanto mais você acerta, melhor. E também na segunda fase, na parte de redação e matemática, eu achei super justo, né, porque uma eu deixei em branco e a outra eu não sabia como funcionava, então totalmente justo. Mas na parte de português e de geografia e história, eu gostaria real de entender o que eu errei, sabe, pra poder melhorar. Mas infelizmente a FUVEST não oferece e vai ter que ser na tentativa e erro. E isso vai acontecer esse ano, né, já que eu pretendo reorganizar tudo novamente, os meus estudos, porque eu errava em bastante coisa. Por exemplo, eu fazia simulados quando eu precisava saber a base, eu fazia questões quando eu não tinha base também, então eu errei muita coisa. Eu peguei métodos de estudos desnecessários que só me atrapalharam do que me ajudaram, mas depois desse 1 ano de estudos eu consegui entender oficialmente o que eu preciso para poder chegar até a minha aprovação, e eu vou estar fazendo um vídeo aqui pro canal que vai ser postado na semana que vem. Mas para encerrar esse vídeo,
vídeo, por eu entender o meu passado, foi 1000 vezes mais fácil aceitar essas notas que eu tirei e também entender que eu não passaria na primeira vez que eu prestasse esses vestibulares. Se você tem uma realidade parecida com a minha, tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você sentir raiva e você se frustrar com esse sistema desigual que a gente vive no Brasil. Mas não está nada bem você se comparar com essas pessoas que tiraram 700 mais de média, quando essas pessoas sempre tiveram nos melhores cursinhos e sempre tiveram a melhor educação desde que vieram de berço. Você não precisa se comparar com essas pessoas, porque essas pessoas elas não representam vocês e não representam a maioria dos brasileiros. Mas, por favor, acima de tudo, também não desistam dos seus sonhos, porque é isso que, infelizmente, esse sistema quer. Você continue na base e que você não evolua. Mas você vai continuar tentando, assim como eu vou continuar tentando, e a gente vai sim ocupar uma federal nesse ano de 2024. Então, permaneça firme até a sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se você quiser saber mais sobre essa minha caminhada até a USP, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima!